curso. Meu nome é Diogo Rezende e estarei apresentando para vocês a instalação de um ar-condicionado split. Na aula de hoje eu vou explicar as ferramentas utilizadas para a instalação, os macetes de campo para você fazer uma melhor instalação para o seu cliente, garantindo a qualidade do seu produto e a durabilidade do equipamento. Bom, aqui eu tenho um madeirite, ele está simulando uma parede, na qual eu vou instalar a unidade evaporadora e na lateral eu vou instalar a unidade condensadora. Bom, para uma instalação, o primeiro passo a ser feito, que eu indico a vocês, é lógico que isso não é regra, mas eu indico fazer o furo da parede para passagem da tubulação e dreno, tubulação de interligação e a drenagem do meu evaporador. Para isso, no campo, sendo uma parede real de alvenaria, eu utilizo uma serra-copo própria para alvenaria. Essa serra-copo, eu indico a vocês também comprarem uma haste alongadora, porque tem algumas paredes aí que é 30 centímetros, então no qual você vai utilizar essa haste maior. E com engate rápido, você utiliza uma furadeira, tá, com martelete de 1,5 kg aproximadamente. Então seja uma parafusadeira e uma furadeira boa, parafusadeira para parafusar, certo? E uma furadeira com impacto, certo? Com martelete. Lembrando que na hora de usar a serra-copo não utiliza o martelete, senão você vai danificar a sua serra-copo. Então sempre utilizar a serra-copo só com a furadeira, sem impacto. Então você vai fazer o furo. Para isso, primeiro você vai pegar a sua trena e marcar o local no qual você vai fazer o furo. Então primeiramente pega o seu evaporador, pega as medições dele e transfere para a sua parede. Faça o furo, fixa o suporte da evaporadora. Para fixar o suporte da evaporadora, o que você vai necessitar? Da furadeira, fazer o furo, colocar bucha e parafuso. A bucha, eu recomendo uma bucha de 6 mm, tranquilo, mas eu recomendo que vocês já comprem bucha de 8, tanto para evaporador quanto condensador. Então utiliza bucha S8 com aba, esse detalhe aqui, ó, a abazinha, porque às vezes é tijolo, quando você coloca ali ela passa direto. Essa aba impede para ele passar direto para dentro da parede, então é bom utilizar essa com aba. E a arruela lisa. E sempre eu recomendo utilizar parafuso cabeça panela Phillips. Para quê? Para sempre utilizar uma parafusadeira. Isso aqui, ó, uma parafusadeira, uma ferramenta de ótima qualidade. Aqui é uma Bosch 18 volts, certo? Muito boa. A bateria dura muito tempo. Então vai aguentar por muito tempo aí nas obras. Se caso, outro detalhe, se caso as paredes forem de gesso ou não utilizar reboco, somente alvenaria e passe somente um gesso, se você colocar essa bucha, ela vai ficar deslizando, dá aperto. Eu recomendo utilizar uma bucha para gesso. Essa bucha para gesso tem a número 1, número 2 e número 3. Qual que é a diferença? Essa distância aqui, a número 1 é mais curtinha, a número 2 é essa aqui, a 3 é maior. A número 2 atende muito bem. Então, no caso de paredes que sejam de drywall, que é gesso, ou de tijolo sem reboco, para garantir essa sustentação do evaporador e não ficar soltando, utilize essa bucha aqui para gesso. 4 parafusos segura perfeitamente, eles colocam 6, depende da situação, mas que a fixação fica muito boa. Então fixou o evaporador, já fez o furo, bacana, agora vai verificar onde vai ficar a condensadora. Para a fixação da condensadora, você vai utilizar suporte próprio para a condensadora, que é esse modelo, ele já vem com os calços de borracha, vem com os calçozinhos de borracha, e aqui o suporte. Você sempre vai colocar ele nivelado. Para nivelar, tanto o evaporador quanto o condensador, sempre utilizar um nível. Pode ser esse menor, ou às vezes níveis maiores. Muito bom esses níveis aqui. Vou passar os macetes para vocês de fixação. Então fixou o evaporador, fixou o condensador. Se a parede for firme, a fixação do condensador também pode ser com esse parafuso S8 com bucha. Bucha S8 com aba, aí esse parafuso. Isso é 42 por 45 milímetros. Tá? Cabeça panela Phillips. Se caso for uma parede que for muito boa, a fixação tiver, o reboco estiver ruim,
você tem que garantir a fixação. Ou uma máquina maior, tipo 60 mil BTUs, 48 mil, aí você coloca em concreto, se tiver a possibilidade, e coloca parabolt, que é aquela bucha de aço. Se tiver uma parede convencional e tiver pegando esses parafusos, essa bucha aqui, você vai colocar uma barra auxiliar, atravessar a parede de um lado para o outro, coloca uma chapa de um lado e o suporte do outro, faz como se fosse um sanduíche. Você tem que garantir a fixação desse suporte, garantindo que a condensadora não caia. Ótimo, fez a fixação do evaporador, fez a fixação da condensadora circulada externa. Faça a medição da tubulação, garantindo sempre a distância mínima recomendada pelo fabricante. Tem fabricante que é 2 metros, tem fabricante que são 3 metros. Isso você vai verificar sempre no manual do instalador. Certo? Então o seu fabricante, daquela marca que você está instalando no ar-condicionado, vai estar tudo indicado lá para você. Você verifica essa distância mínima, faz a confecção da tubulação, certo? Para confeccionar a tubulação ficar com qualidade, ficar muito boa, você sempre vai fazer as dobras utilizando um dobrador de tubo. Eu vou instalar com vocês um ar-condicionado da York 9.000 BTUs. O de 9.000, a tubulação é 1/4 e 3/8. Com a mão, tranquilamente eu consigo fazer. Porém, para mostrar para você a qualidade, se trabalhar com a ferramenta certa, que é o dobrador de tubo, vou utilizar sempre o dobrador com vocês. Porém, vai fazer um ar-condicionado de capacidade maior, às vezes usa tubo 5/8, 7/8, você não vai conseguir fazer curva com a mão. Se fizer uma rádio vai ficar muito grande, vai ficar muito feio, não vai ter qualidade. Então eu vou já explicar como que é o macete para utilizar essa ferramenta, dobrador de tubo. Você tem vários modelos e vários diâmetros diferentes para tubulação. Aqui, por exemplo, de meia polegada. A base de utilização é a mesma para todos. Então primeiro eu vou utilizar o de 1/4 e 3/8. Beleza. Confeccionei a tubulação, fazer todos os detalhes. Eu passo o isolamento térmico, que é o tubo esponjoso, que é esse aqui, ó. O isolamento térmico, eu tenho vários modelos. O melhor que eu indiquei para vocês utilizar é o elastomérico. E é indicado para alguns fabricantes. Ou seja, a troca de calor dele, o isolamento térmico dele é melhor. Tá? Então você vai usar o elastomérico. Ou verifique o que o fabricante indica. Sempre verificar no manual do fabricante. Então eu vou colocar isolamento térmico separado para cada tubulação. Isolamento térmico de 1/4, tubulação de 1/4, 3/8 para tubulação de 3/8. Passo o cabo de interligação utilizando o cabo PP. Nesse caso, o equipamento que eu vou utilizar vai ser um cabo PP de 3 vias. Esse aqui é o cabo PP. Aqui dentro tem 3 vias, 3 por 1,5. Vai ter casos que você vai utilizar cabo PP de 4 vias, 5 vias. Isso depende do equipamento que você está utilizando. Então esse cabo, na extremidade dele, você sempre vai utilizar os terminais de ligação. Esse aqui, no caso, é o tipo agulha e o alicate próprio para preencher esse terminal. Então vou utilizar nas pontas o terminal de ligação, sempre seguindo o manual do fabricante. Coloquei os cabos de ligação, utilizo uma fita PVC para acabamento. Passo o dreno, passo o cabo de ligação e os 2 tubos de cobre. Utilizo uma fita PVC para dar acabamento nessa tubulação. Bacana. Depois de fizer as 2 tubulações com acabamento, eu faço o flange. O flange eu indico você sempre utilizar o flangeador excêntrico. Por quê? O maior retorno de serviço que dá em ar-condicionado é vazamento de água, porque dreno mal feito, e vazamento de fluido refrigerante, flange mal feito. Para resolver essa parte do flange mal feito, sempre utilizar o flangeador excêntrico, garante uma melhor qualidade do seu flange, para garantir que não vai vazar fluido refrigerante. Então sempre utiliza o flangeador excêntrico, faz os 2 tubos na evaporadora, as 2 tubulações da condensadora, interliga, aperta, bacana. Faz o que é a próxima etapa? Vai fazer um teste de vazamento, utilizando nitrogênio. Pode colocar uma pressão de 350 PSI. Verifica o vazamento com o quê? Com detector de vazamento. Aqui eu tenho um detector de vazamento, ligo ele e verifico o vazamento nas tubulações.
necessidade de fazer outro flanejado. Às vezes um apertozinho resolve o problema. Ótimo. Fez o teste de vazamento, não está vazando. Qual a próxima etapa? A próxima etapa é liberar esse nitrogênio e fazer o vácuo. Para fazer o vácuo, o que você utiliza? Sempre bomba de vácuo. Utiliza a ferramenta bomba de vácuo. Para medir o vácuo, tá bom? Vacuômetro. Tem alguns instrumentos, algum manifold, por exemplo esse aqui, FieldSpace, SMAN 4, ele tem um vacuômetro embutido nele. O vácuo recomendado, qual que é, gente? Para qualquer sistema de refrigeração, o vácuo recomendado é de 500 a 250 micros. Então, lembrando, o vácuo não é por tempo, mas sim por um valor entre 250 a 500 micros. Se for abaixo de 200, excelente. 150, 100, ótimo. Abaixo de 500 micros, beleza. Fez o vácuo, bacana. O que você faz? Lembrando que a condensadora, a parte externa, já vem com fluido refrigerante. Fez o vácuo, fecha o registro do vácuo do manômetro, desliga a sua bomba de vácuo e vai liberar com a chave Allen os registros do condensador, liberar o fluido refrigerante. Precisa completar a carga de gás, Ju? Depende da capacidade de equipamento. Isso vai sempre informar no manual do fabricante. Tem fabricante que realmente tem que completar a carga de gás. Dependendo da capacidade do equipamento, não dá nem para o mínimo, nem para 3 metros. Por exemplo, manchamos um piso tetra de 36 mil BTUs. Às vezes a máquina, para funcionar com o mínimo, um exemplo, de 3 metros, que é o mínimo dela, precisa de 1,9 kg. Porém, na condensadora, vem apenas 900 gramas. Então, para ela funcionar com o mínimo, você tem que colocar 1 kg a mais. Mas, normalmente, essas máquinas pequenas, de 9 mil BTUs, vêm com uma quantidade suficiente de gás para o mínimo recomendado. Às vezes 3 metros, às vezes ela vem com 7 metros até 7 metros. Isso você vai verificar sempre no manual do fabricante. Cada fabricante vem com uma quantidade de fluido refrigerante diferente uma da outra. Por isso eu falo, sempre leia o manual do fabricante, para você não ter erro e não sair fora dos critérios de instalação. Ótimo. Fez a instalação, liberou o fluido refrigerante, qual que é o próximo passo? Sempre o quê? Verificar a tensão de trabalho, faz o teste de dreno, abre a tampa do evaporador, joga uma quantidade de água suficiente para essa água escorrer, encher a bandeja e fluir no dreno, verifica se não está vazando, não está voltando essa água, testou vazamento de água, bacana. Beleza, qual é o próximo passo? Verifica a tensão de trabalho. A tensão é adequada? É adequada. Ah, 220? Está 220 chegando? Beleza, está certinho? Liga o equipamento e coloca para funcionar. Está funcionando, beleza? O que você vai fazer? Coloca um termômetro na entrada de ar, outro na saída. Verifica a diferença entre a entrada e saída de ar. Verifica se está de acordo com o manual do fabricante. Normalmente de 8 a 12, 8 a 15 graus entre entrada e saída do ar. Tem que dar essa diferença, se estiver dando essa diferença, ok, e confere o superaquecimento. Eu vou explicar para vocês com detalhe como que faz todo esse procedimento. O superaquecimento está de 5 a 7, no caso de split, está ok. Então, tudo certinho. Você vai poder entregar para o seu cliente perfeitamente a máquina funcionando, perfeitas condições. Feito isso, pode ficar tranquilo. Então, eu vou começar explicando para vocês, passo a passo, e fazer junto com vocês a instalação. Bom, então agora eu vou instalar o evaporador com vocês. É o primeiro passo, a instalação do evaporador. Aqui eu tenho um evaporador, acabei de tirar ele da caixa. Ele vem junto com ele o controle e as pilhas. Aqui está o manual de instalação e o manual do usuário. O que importa para mim no primeiro momento é o manual de instalação. Na primeira página eu já verifico o quê? Quais as medidas mínimas recomendadas pelo fabricante. Aqui está mostrando que na parte superior do evaporador pede no mínimo, até o teto ou um forro, no mínimo 15 centímetros. Para quê? Garantir uma boa circulação do ar. O que acontece? O ar quente entra na parte superior do evaporador e sai frio na parte inferior. Se eu colocar ele colado no forro ou no teto, o que vai acontecer? Vai comprometer essa circulação do ar.
Então isso aqui, cada fabricante vai determinar um valor mínimo recomendado. Tem fabricante que pede 9, 10, 20, 15. Então cada fabricante de um jeito. Para garantir um bom funcionamento, sempre seguir todos os passos, todos os critérios que o fabricante exige. Nesse caso, da York, está pedindo no mínimo 15 centímetros. Aqui eu estou simulando que o meu teto vai ser aqui, do teto, que seja aqui, até na parte superior, 15 centímetros. Então eu vou medir 15 centímetros para instalar ele. Beleza? Então, aqui eu tenho um evaporador. Vou tirar ele aqui do plástico. Na parte traseira do meu evaporador, se eu olhar de frente, do meu lado direito, que é aqui, olhando de frente, está a minha tubulação. Então, olhando na parte traseira, minha tubulação vem do lado de cá. Então, eu posso colocar essa tubulação reta, de forma que ela faça isso, e passar para o furo do lado externo, desde que eu tenha fácil acesso na tubulação. Por quê? As minhas conexões estão aqui, ó, fixado aqui. Então, eu tenho que ter fácil acesso para essas conexões. Então, o que acontece? Se ficar reto e eu não tiver acesso à conexão, eu vou ter dificuldade na futura manutenção. Eu, particularmente, recomendo vocês a colocar essa conexão na parte traseira da máquina, do jeito que ela está aqui. Do jeito que ela está aqui, ela vai ficar e vou fixar o evaporador. Ou seja, o meu furo vai ficar desse lado aqui, ó. Então, o furo da parede vai ser desse lado. Não desse aqui. Posso colocar desse? Posso, não tem problema. Não está saindo fora do manual de instalação. Para que eu sugiro que vocês coloquem do lado de cá? Se caso for uma manutenção, fica fácil. A tubulação, só você levantar o evaporador, fazer assim com ele e ter acesso às conexões. Então, qual que é o macete para a instalação desse suporte? Então, você vai tirar o centro da máquina e transferir para o suporte, que nem sempre, ou nesse caso, o centro da máquina é o centro do suporte. Olha a distância que eu tenho do lado de cá e olha a distância que eu tenho do lado de cá. Se eu simplesmente pegar o centro do suporte e colocar ele ali, a máquina fica torta. Então, qual que é o macete? Pegar uma treina medida aqui até aqui, por exemplo, 80 centímetros, metade de 80 40, e transfiro 40 aqui para o suporte. Você vai verificar que não vai dar o centro do suporte certinho. Vou fazer a marcação aqui para vocês mostrar. Essa máquina aqui, vou medir, ó. Tem 74. Metade de 74, 37. Então você marca aqui 37 centímetros. Vou pegar uma caneta e vou marcar. Conforme eu falei com vocês, eu 74 centímetros, metade 37. Então eu marco 37 aqui no suporte, não na máquina. Estou marcando aqui de preto. Vou tirar o suporte. Vou encaixar meu suporte aqui de um lado. Encaixo do outro, cuidado não quebrar essas travas. Vou mostrar para vocês. Verifique se, como que ele não está no centro. Se eu pegar só o centro do suporte, vamos ver quanto você tem o suporte. O suporte tem 51, vai dar 25,5. 25,5 está dando aqui, ó. Então o que acontece? Se eu fosse marcar pelo centro do suporte, daria aqui onde está meu dedo. Na realidade, eu tenho que marcar o centro da máquina e transferir para o suporte, para a máquina ficar certinho na parede. Por quê? Você vai ver a máquina, não o suporte. Então sempre deixar o suporte na máquina, pega o centro da máquina e transfere para o suporte. Esses são mais um macete para vocês. Beleza? Ótimo. Então, vou pegar ele aqui, outro macete, ele está no local. O meu furo vai ficar aqui. Eu verifico quantos centímetros que ele fica nessa lateral. Então, eu vou medir aqui, ó. Olha, eu posso andar até 8 centímetros. O máximo. O meu furo tem que ficar nesse vão aqui. Então, beleza. Olhando de frente, do lado esquerdo. Então, o que eu faço? Pego o nível, vou usar o nível, vou usar a trena e vou transferir essa medida para a minha parede. Então, para isso aqui, eu vou mexer nessa parede aqui, vou marcar nela o centro dessa parede. 79. Mas eu fico com 79. 80 é 40. 49,5. Tá aqui, ó. Centro. Essa máquina, quantos centímetros que ela tem? Aí eu vou verificar a altura dela. 25. Ela tem 25. 25 com 15. Quanto vai dar? 40, não é isso? Então eu verifico aqui, ó. 40 centímetros. A máquina minha vai ficar aqui. A parte inferior da minha máquina vai ficar aqui, ó.
O centro dela está aqui, ó. A parte inferior está aqui. Faço só um pontinho aqui na parede. Isso aqui a máquina vai cobrir. Bacana. O que eu faço agora? Pego meu suporte, verifico onde está o centro dele, vou transferir para a parte da frente, aqui, ó. Transferir aqui, ó. Meu centro está aqui, ó. Bacana. Olhando de frente, o meu furo vai ter que ser o quê? Lado esquerdo. Porque a tubulação vem do lado de cá e sai do lado de cá. O meu furo vai ser aonde? Vai ser aqui, ó. Então a primeira coisa que eu vou marcar é onde vai ser meu furo. Eu dou só um pontinho aqui, ó. Então o meu suporte está pegando aqui, ó. E aqui. Bacana. Então o que é essa marcação que eu fiz aqui? Bom, significa que meu suporte vai pegar aqui, dessa forma aqui, ó. Eu posso vir para cá até 8 centímetros. Faço uma marquinha pequena, só para você ter a referência até onde ele pode andar. Pode andar daqui até aqui, ó. Minha marca ainda tanto isso aqui, ó. Então vai ficar entre esse ponto que eu furo. Então o que você faz agora? Se fosse uma parede de alvenaria, você pegava o seu serra-copo, faria um furo aqui. Antes de fazer o furo, o que eu sugiro para vocês fazerem? Pega um saquinho, pega uma fita, a gente conhece como silver tape, coloca nessa colinha e coloca abaixo do furo. Para quê? Todo furo que eu fizer que a sujeira vai cair dentro do saquinho. Eu tenho que manter sempre uma limpeza do meu cliente. Então eu faço por aqui. Pô, Diogo, por que você fez o furo primeiro antes de colocar o suporte? Eu recomendo que faça o furo primeiro. Porque às vezes, dependendo do reboco ou a massa corrida do cliente é fraca, quando você faz o furo aqui, sobe uma lasca debaixo da parede aqui, ó. Ou você faz o furo errado, certo? Como fazer esse furo aqui, normalmente já tem uma guia, mas é só uma lasquinha. Se caso ela fizer essa lasquinha, o que você faz? Faz um outro furo um pouquinho mais para baixo, só tirando essa lasquinha que tirou. E você desce com o suporte 1 centímetro, 2 centímetros que você descer, não vai fazer diferença nenhuma para o seu cliente. Mas, se você fizer, colocar o suporte, fizer o furo, arrancar a lasquinha, e o cliente vê essa lasca ali que arrancou de tinta, ele vai perceber e vai pedir que você arrume. Então você vai ter que tirar esse suporte, colocar para baixo de novo. Então é o outro macete. Faça o furo primeiro. Se caso arrancar a lasquinha, você desce um pouquinho o furo e desce o seu suporte, garantindo sempre escoamento da água. Na hora de fazer esse furo à parede, sempre com uma pequena inclinação para a parte externa. Então aqui é o lado exterior, lado externo, desculpa, que é o lado externo da parede. Então sempre com uma inclinação para o lado externo. Então beleza, faz o furo, depois de fizer o furo, faz a fixação do evaporador. Vou fazer o furo nesse caso com madeira, vou usar uma outra serra-copo, fazer esse furo aqui, e vou fazer a fixação do evaporador.